E agora nós vamos ouvir a história da origem dos 7 princípios a partir do livro de Gênesis, que é a abordagem estabelecida pelo Dr. Paul Gelli. Os 7 princípios que nós utilizamos para a elaboração do nosso currículo, mas não exclusivamente somente esses 7, eles são princípios amplos e a partir deles nós extraímos muitos outros princípios. E sabe de onde todos eles saem? Da palavra de Deus. E o primeiro princípio é soberania. Um Deus que governa sobre todo o universo, sobre toda a criação, que criou tudo o que existe, do menor ao maior ser, que criou o universo. Ele é maior do que o universo. Ele é soberano. Ele governa com poder e com amor. Ele tem toda a autoridade. Gênesis 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A criação é a obra do nosso Deus, e somente um Deus que governa com amor e com poder pode delegar autoridade para que nós possamos também governar sobre a criação. Então, o princípio de soberania, ele se refere a Deus, mas ele se refere a cada um de nós, porque Deus delegou a nós esferas de soberania. Então, um educador, ele tem uma esfera de soberania, de responsabilidade, onde ele deve governar. Uma criança, ela também tem esferas de soberania, esferas de responsabilidade sobre os seus materiais, sobre o seu fichário, sobre a sua ida no projeto, a sua frequência, pontualidade, uso do uniforme. São ações pequenas governadas pela criança. E quando a gente aprende a governar pequenas coisas e somos fiéis no pouco, Deus nos coloca para governar muitas coisas. É um princípio da palavra de Deus. E o princípio de soberania surge a partir de Gênesis capítulo 1. E esse Deus que criou todas as coisas e governa com poder e com amor, ele também nos confiou o princípio de mordomia. O que é mordomia? É administrar com cuidado. Nós somos administradores da criação de Deus. Deus colocou Adão no jardim para guardar, cultivar e guardar o jardim. E isso envolve mordomia. Adão também era responsável pelo trabalho. Quando ele precisava cultivar e guardar o jardim, isso envolve trabalhar. O caráter, ele tem relação com a palavra-chave trabalho. O nosso caráter, ele é aperfeiçoado a partir do trabalho. Quando nós trabalhamos, nós nos tornamos umas pessoas melhores. Nós temos que agir com responsabilidade, com pontualidade. Nós temos que aprender a fazer escolhas certas. Nós aprendemos a nos relacionar com outras pessoas. Então, o trabalho aperfeiçoa o caráter e ele surge em Gênesis capítulo 1 antes da queda. Antes do homem escolher fazer o que era mal e do trabalho ficar mais difícil, Deus já havia criado o trabalho. Adão ele cultivava e guardava o jardim. Então Deus nos chama para trabalhar. O próximo princípio é o princípio de individualidade. Adão estava trabalhando no jardim e Deus deu para ele a responsabilidade de dar nome aos animais. E cada animal recebeu um nome específico. E cada animal, ele era único. E Adão percebeu nesse processo que eles viviam em pares. E ele começou a raciocinar e pensar: puxa, eu estou só, mas os animais estão em pares. E aí surge o nosso próximo princípio, o princípio de aliança. Então, do próprio homem, Deus cria a mulher de parte do corpo do homem, é isso que a palavra de Deus diz. E então ele chama a mulher de osso dos meus ossos e carne da minha carne. Os dois são uma só pessoa. Quando deixam pai e mãe e se tornam um casal, nós formamos uma família e aprendemos a viver em aliança, preservando a união. Deus criou, usou toda a criação. Se você perceber, né, os animais, como eles se relacionam, e eles não têm essa racionalidade, claro, do ser humano, mas existe um senso de cuidado. Esses dias eu estava estudando sobre os elefantes, a forma como eles cuidam para que cada bebê elefante seja protegido pelo grupo. E essa nova vida, ela contribui para preservar a espécie dos elefantes. Isso acontece em muitas espécies na criação. E somente o homem e a mulher foram criados para viver em aliança plena com Deus, sendo imagem e semelhança de Deus. Mas todos os animais, todos os vegetais, tudo que Deus criou no reino animal, vegetal, em todas as áreas,
refletem a sua glória. De alguma maneira, a gente pode aprender sobre o caráter de Deus observando a criação. E Deus delegou a Adão e Eva a responsabilidade de cuidar de todo o jardim. Eles poderiam desfrutar de todas as árvores, viver livremente no jardim. Eles só não poderiam comer do fruto de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até então eles só conheciam o bem. E eles precisavam exercer autogoverno, domínio próprio. Eles podiam viver em liberdade, mas eles precisavam exercer isso com responsabilidade. E o dia que eles comessem dessa fruta, Deus disse que haveria uma consequência quando eles comessem do fruto dessa árvore. Certamente, eles iriam morrer. Até então, o ser humano era eterno, nós somos criados para a eternidade. Nós já sabemos o fim dessa história. Nós sabemos que Adão e Eva comeram do fruto. E nós sabemos que se fôssemos nós que estivéssemos ali no lugar deles, faríamos a mesma escolha. Porque a nossa natureza humana é caída. E aí entra o princípio de semeadura e colheita, porque eles comeram do fruto, eles foram expulsos do jardim. E ainda hoje o homem anseia pela eternidade e pelos princípios eternos da palavra de Deus. Nós ansiamos pela presença de Deus. Hoje nós conhecemos o bem, mas também conhecemos o mal. E observamos tantas coisas más e ruins que acontecem ao nosso redor todos os dias. E somos responsáveis por aprender os princípios da palavra de Deus e formar uma nova geração que conhece esses mesmos princípios. Vamos ouvir então o poema que eu elaborei, inspirada na abordagem educacional por princípios. Aliança entre famílias e entre profissionais. O PEV por princípios é diferente dos demais. Crescemos em conhecimento, crescemos a cada dia. Crescemos com entendimento, amor e sabedoria. Aprendemos importantes lições, temos muitos amigos, guardamos nos corações princípios muito antigos. Conheça a soberania, ela ensina todo dia. Deus é grande Criador, tudo governa com amor. Valorize a mordomia, ela é sua companhia. Tudo que conquistar, seja sábio ao administrar. O caráter pode ensinar o valor de trabalhar e crescer de modo diferente, sábio, bom, inteligente. Aprenda sobre aliança, cultive união e confiança. É melhor sermos dois ou mais. Ame a Deus, os irmãos e os pais. A individualidade não tem raça ou idade. Ninguém é igual a ninguém. Você vale muito também. Tenha autogoverno, seja calmo e sereno. Nada vai te dominar. Você pode se controlar. Pensa em semear e colher, com cuidado escolha viver, pois cada ato realizado traz consigo um resultado.